Igreja do Deus vivo, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça nos vossos corações. No livro de Números, no capítulo 23, há um texto muito interessante, profecia de Balaão, esse personagem tão enigmático que surge ali na história do povo de Deus, quando Israel está caminhando ali em direção à terra da promessa, e Balaque, ele se sentindo ameaçado, ele envia emissários ali para contratar O texto aqui, alguns o chamam de profeta, e ele traz algumas profecias, mas seria num termo de um vidente, de um macumbeiro, mais próximo de um macumbeiro, de um feiticeiro nos dias de hoje. É algo, esse ser realmente, esse personagem é enigmático. E o que mais é extraordinário é as palavras as quais Deus usou ele. E no capítulo 23, do versículo de número 18, é muito interessante a fala. Ele abre a boca e Deus usa a boca dele. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como a do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que grandes coisas Deus tem obrado. Vários princípios nós poderíamos atentar aqui, mas fico eu aqui maravilhado com este intervir de Deus e este falar de Deus, dizendo que no versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Este princípio é algo que traz tanta confiança em nosso coração, de que nós podemos realmente confiar neste Deus. E segundo as Escrituras Sagradas, aqueles que confiam no Senhor, realmente jamais será confundido, jamais será envergonhado. Nós temos ali no livro de Hebreus, capítulo 11, uma narrativa bem extensa, qual o autor ali de Hebreus chama de nuvem de testemunha. Homens ali desde Abel, que é nos apresentado, e vai ali de forma quase que cronológica, discursando ali pelo livro de Gênesis, passeando ali pelo Êxodo, passeando ali pelos livros de Juízes, Josué, adentrando ali a Crônicas e pegando ali personagens, homens e mulheres, os quais, em meio às suas lutas diárias, suas dificuldades, confiaram em Deus. Confiaram neste Deus que não mente. E esse Deus que não mente agiu e operou sobre a vida daqueles homens, os quais tinham apenas as promessas de Deus, sem contudo ter a concretização da promessa. Esse texto, tirado do Velho Testamento, nos dá esta segurança de que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus é aquele o qual claramente nos diz que passarão céus e terra, porém as palavras do Senhor
jamais haveriam de passar. Balaque havia ali contratado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não podia amaldiçoar, pois o mandato que o Senhor tinha dado era para abençoar, e o próprio Balaão reconhece dizendo: foi Deus quem ordenou abençoar este povo, e eu não posso revogar. Não tem como anular a palavra de Deus. Não tem como revogar a palavra de Deus. O próprio Deus é quem diz que ele não volta atrás com a sua palavra. A sua palavra, quando ela é lançada, ela cumpre o propósito a qual foi designada. É extraordinário atentar que, apesar de nós lermos a narrativa desses livros e da trajetória dos 40 anos do povo, nós nos deparamos com vários momentos nos quais o povo ali está em total rebeldia e total desobediência diante de Deus. Não apenas uma vez, mas muitas vezes, de murmuração, de reclamação, fizeram o bezerro de ouro, chegaram ali e blasfemaram em relação à terra da promessa, tudo isto. Mas o que é extraordinário é que o versículo de número 21 diz que não viu iniquidade em Israel, nem contemplou a maldade em Jacó. Quando nós atentando para isso, é como se nós já pudéssemos contemplar aqui, que aos olhos de Deus, ele já olhava para o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus era como que a tampa da propiciação, do propiciatório, da onde surgem os fundamentos doutrinários da propiciação, o qual é tão importante para o cristianismo. Ou seja, era como se o cordeiro, o sacrifício de Jesus já cobria o pecado deste povo. E quando Deus olhava para este povo, apesar de eu e você vermos tantas falhas e tantas imperfeições, mas Deus olhava para este povo e via já o sacrifício de Jesus, que haveria de cobrir o pecado deste povo. Da mesma maneira, para com as nossas vidas, amado. Da mesma forma, para com as nossas vidas. Quando o inimigo tenta qualquer mal contra a nossa vida, ele não tem poder, ele não tem autoridade, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Creio que este texto ele serve claramente de fundamento de que aquele que é de Deus, o diabo não toca. E eu sei que há muitos que quando ouvem esta fala se alegram e se regozijam. É um texto lá do Novo Testamento de João: quem é de Deus, o diabo não toca. Mas, amado, isto é para gerar temor em teu coração. Porque quem é de Deus, quem cuida é o próprio Deus. O diabo não tem poder e não tem autoridade para tocar na vida de um servo de Deus, porque ele pertence a Deus. E quem cuida do povo de Deus é o próprio Deus. Isso nos traz ao mesmo tempo uma alegria e uma confiança tão grande em nosso coração, mas também tem que trazer um grande temor em nosso coração, sabendo que o nosso Deus é um fogo consumidor, sabendo quem é o nosso Deus. Por isso nós devemos ter muito mais temor de Deus do que ter temor do diabo. Nós não devemos temer o diabo, e nem devemos temer enfermidades e doenças, temer os homens maus. A verdade é que nós devemos temer apenas o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é Ele quem diz que além de ferir o corpo, Ele tem o poder para lançar uma alma na eternidade, quer seja no inferno ou no lago de fogo. Por isso esse texto declara de uma maneira bem clara que quando Deus age, quando Deus opera, ninguém pode revogar. Ou seja,
é um Deus, é um povo que foi abençoado. E o próprio aqui, Balaão tem que declarar que Deus os tirou do Egito. As suas forças são como de unicórnio. Foi Deus, amado, quem nos tirou das garras de Satanás. Foi Deus quem nos livrou do império das trevas. Foi Deus que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, o Todo-Poderoso, que operou em nós com poder e autoridade e nos tornou filhos de Deus. E de fato hoje nós somos filhos de Deus. O texto aqui nos diz que contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem obrado. Se já debaixo da antiga aliança não havia poder, o mal sobre a vida dos servos de Deus, o quanto mais hoje nós estando já debaixo da nova aliança e cobertos com o sangue de Jesus, temos uma segurança tão grande e podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Podemos confiar e podemos ter absoluta certeza que Ele guarda e que Ele cuida de cada um de nós. Ele nos ama e Ele já demonstrou o grande amor que tem para com você, tem para com a tua casa, tem para com a tua família. Se este povo ali que era tão rebelde, ali durante a peregrinação, o qual foram todos reprovados, menos Josué e Calebe, que adentrou a terra da promessa. Deus os abençoou, Deus os guardou e os protegeu. A palavra de Deus nos fala que entre eles não houve enfermos, não houve doentes, as sandálias dos pés não se desgastaram, porque o próprio Senhor Deus disse: eu abençoarei o vosso pão e abençoarei a vossa água e tirarei do vosso meio toda a enfermidade. Aquele povo morreu ali sim no deserto e pereceu por causas naturais ou por causa de maldições os quais Deus enviou e pragas que Deus enviou. Quanto mais nós hoje, amado, que vivemos debaixo do sangue de Jesus, que você tema apenas o pecado, que você não tema a enfermidade, não tema a peste, não tema nenhum mal, e que você não tema o diabo, que o teu temor seja único e exclusivamente para o Senhor, porque Deus é fiel, e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto Ele prometeu. Tudo quanto você pensar ou imaginar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, continue abençoando a tua casa, abençoando o teu lar, abençoando a tua família e derramando abundantemente rios de bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.